Joana d'Arc, a verdade por trás do mito da donzela de aço. Morta há quase 600 anos, a santa queimou na estaca como herege. Sua carreira é ainda hoje um dos mais insólitos episódios da história militar. Joana d'Arc era uma garota pobre e analfabeta de 17 anos, quando decidiu que era sua missão divina salvar a França dos ingleses. Nascida em 6 de janeiro de 1412, era guiada pelas vozes de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel, que ela dizia ouvir desde os 13. Deixou a aldeia de Domremy, na atual Lorena, com a meta de ver o príncipe herdeiro do trono, Carlos VII, o Delfim, coroado rei. A vontade tinha fundamento. Era 1429 e a França via-se em maus lençóis. Um século antes, fora dizimada por pestes, intempéries e fome. Desde 1337, o país se debatia contra os ingleses, na Guerra dos 100 Anos. A região vivia uma guerra civil entre a população local e o rico Ducado da Borgonha, vizinho a Lorena, que se aliara aos ingleses. Para Joana e suas vozes, apenas uma França forte e soberana poderia derrotar os inimigos. E isso só aconteceria quando Delfim recebesse a coroa na Catedral de Notre-Dame, em Reims, como mandava a tradição. Destemida, presunçosa e, para os padrões atuais, fanática, Joana d'Arc, sem nenhum conhecimento militar, convenceu, na base da fé, um pequeno grupo de soldados a acompanhá-la. Conseguiu muito mais. Desejo concedido. Além de uma conferência com o príncipe, a camponesa obteve o que parecia impossível: seu próprio exército, de cerca de 7.000 homens, e a autorização real para marchar até Orleans, a 130 quilômetros de Paris, e livrá-la do cerco inglês. Antes disso, porém, o rei havia pedido uma investigação, garantindo que tivesse um passado ilibado. O que era extremamente importante. Se ela tivesse qualquer coisa que pudesse ser ligada pelos franceses à bruxaria, qualquer vitória com seu apoio condenaria o próprio príncipe. O resultado é que ela era mesmo apenas uma camponesa virgem e muito religiosa. Assim, montada num cavalo branco, a donzela, como chamou a si própria, inspiraria os franceses em sua libertação do domínio estrangeiro. Os ingleses, porém, não tardaram a chamá-la de vaqueira. De fato, Joana d'Arc havia, até então, apenas montado nas costas do gado do pai. Nunca usara uma armadura, jamais estudara táticas de guerra e nem sequer tinha visto um combate. No entanto, nada disso a intimidava. A prova é uma carta sua, endereçada ao alto comando inglês, pouco antes de invadir Orleans, na qual se afirmava chefe de guerra, posição que não lhe fora dada, e emissária de Deus. Rei da Inglaterra, dizia ela no comunicado, se não entregardes o que havia tomado e violado na França, vos matarei a todos. Seu desempenho como soldado, porém, não se mostrou excepcional. Na Batalha de Orleans, ela pisou numa estrepe, espécie de armadilha primitiva, que machucou seus pés e, por pouco, não a deixou fora do cerco à cidade. Durante o combate, foi ferida no peito por uma flecha, mas resistiu. Em Jargeau, Joana foi derrubada de uma escada por uma pedra e, se não fosse seu elmo, teria sofrido um ferimento sério. Apesar das trapalhadas, a presença de Joana d'Arc foi a inspiração que faltava aos soldados franceses quando chegaram à cidade em 29 de abril de 1429.
Carregando um estandarte branco com a figura de Deus, ladeada por 2 anjos, ela viu as tropas protagonizarem um ataque sangrento. No dia 8 de maio, 4.000 dos cerca de 5.000 ingleses jaziam aniquilados. Encerrava-se assim a Batalha de Orleans, que alterou o cenário da guerra, até então marcado pela dominação britânica. Guiada por vozes. O fato de ela ser mulher e ouvir vozes sagradas era algo fabuloso para as mentes da população do século XV. A aura mística em torno de Joana aumentou ainda mais com novas vitórias na vila de Jargeau, Meung e Beauregence. As pessoas passaram a se amontoar para vê-la. No dia 17 de julho de 1429, seu sonho se realizou. O Delfim foi coroado. A missão poderia ter acabado ali, mas a garota tinha incorporado o papel de soldado. Sua nova ambição era expulsar os ingleses de Paris. Mas a total falta de preparo pesou e Joana nunca mais conheceu a vitória. Na Batalha de Compiègne, que iniciou sem a autorização real, a jovem, então com 19 anos, foi capturada. Embora seu julgamento, que durou 6 meses, fosse eclesiástico, Joana d'Arc terminou por ser condenada pelo governo inglês, que, ligando suas vitórias militares à bruxaria, pôde justificar suas perdas. Eram derrotas consideradas mais humilhantes por serem para uma mulher, diz a professora inglesa Mary Gordon, autora do livro Joana d'Arc. A guerreira foi acusada de herege, relapsa e idólatra, e levada a morrer na fogueira. No dia 13 de maio de 1431, Joana caminhou acorrentada até uma praça no centro de Rouen, onde prenderam-na a uma estaca. Uma vez dentro do fogo, ela gritou mais de 6 vezes: "Jesus!", teria contado um dos carrascos. Seu corpo, carbonizado, acabou exposto em praça pública à multidão. Os restos mortais foram queimados e as cinzas atiradas ao rio Sena para impedir o culto. Mas o mito de Joana d'Arc só aumentou.